A você que estava acompanhando o NTV Esportes, continue com a gente, que começa agora o NTV News. Mais uma vez, moradores das comunidades rurais de São Miguel e Poutreiros pedem socorro para conserto de ponte que ameaça cair. Sem fiscalização, motoristas ignoram as regras e veículos pesados trafegam sobre a ponte do Arco em Patos de Minas. A estrutura piora a cada dia. Ainda hoje você vai ver que depois de reclamação sobre insegurança no bairro Afonso Queiroz, Polícia Militar diz que reforçou o policiamento. Com preço elevado dos alimentos, ter carrinho cheio nos supermercados é cada vez mais difícil. Ainda hoje, microempreendedor individual que tem impostos em atraso tem até amanhã para quitar e evitar que CNPJ seja cancelado. Ventos de agosto colaboram com os apaixonados por pipas. Tempo muda e temperatura tem ligeira queda na região. Você vai ver ainda hoje que estudo conclui que risco de trombose é 200 vezes menor com vacina que quando a pessoa contrai a Covid-19. Boletim estadual aponta 546 mortes por Covid-19 em Patos de Minas, 12 a menos que o informe municipal. Moradores reclamam de atendimento no posto de saúde do bairro Colina. Esses são alguns destaques do NTV News que começa agora e ainda hoje tem análise da notícia. Fique comigo. A gente começa a edição de hoje te mostrando que um caminhoneiro ainda tenta recuperar uma geladeira que foi furtada na última sexta-feira. Ela estava num caminhão quando foi, então, vou corrigir para você. Segundo o caminhoneiro, essa geladeira estava no caminhão quando então foi levada pelos bandidos. O furto aconteceu na madrugada de sexta para sábado, na rua Padre Brito. Segundo Marco Aurélio, proprietário do veículo, um carro teria parado logo à frente do caminhão e os criminosos teriam agido rápido. Entre meia-noite e 6 da manhã, assim, a gente já olhou as imagens, conseguimos algumas coisas. A gente não viu nada, ninguém conseguiu ver nada. É uma área, né, central, para ter uma segurança melhor, né? Mas, infelizmente, não tem o que a gente fazer. Surpreende, né, com essas coisas. Foi um furto, né, não vi nada, não vi nenhuma movimentação, não detectei nada. O que surpreendeu Marco foi que a única coisa levada foi a geladeira, avaliada em R$3.000. No entanto, mais coisas de valor estavam dentro do caminhão. Uma geladeira, ela não é muito barata e ela é específica para veículo mesmo, né? Então, me deixou dessa parte, é um conforto, né, que eu tinha adquirido para ter um conforto. E vai me gerar um prejuízo aí bem considerável, fora o da geladeira, né, porque na estrada a gente gasta muito dinheiro, as coisas são muito caras. A parte mais cara é alimentação, é combustível, essas coisas, né. Então ela me ajudava muito, assim, com relação a essa parte de economia. Eu gerava uma economia muito grande para mim todo mês. Tinha rádio comunicador novo na caixa. Assim, parece que vieram, pegaram a geladeira e saíram satisfeitos, eu acho, né? O caminhoneiro pede a ajuda da população com informações e pede ainda para que não comprem o produto caso lhes seja oferecido e que passem qualquer informação à Polícia Militar. Se me der informações e conseguir encontrar, é de meu grande interesse, né? Porque infelizmente agora eu vou ter que trabalhar de novo para ganhar o dinheiro de novo, para poder comprar ela de novo. Então, se quem tiver informações e puder trazer alguma coisa aí que chegue perto ou tente desvendar aí para a gente também, é de bom agrado. O microempreendedor individual que está devendo impostos tem até amanhã para regularizar suas dívidas. Se não resolver a situação, pequenos e médios empresários correm o risco de cancelamento do CNPJ. O microempreendedor individual precisa ficar atento para não perder o prazo para entregar a declaração anual do Simples Nacional, que termina na próxima terça-feira, dia 31 de agosto. Mesmo que não tenha vendido nada no ano passado e ficou com faturamento zerado, é preciso fazer essa declaração. Caso o contribuinte MEI não efetuar a regularização até o dia 31 de agosto, que foi o prazo final estipulado pela Receita Federal, ele perde a qualidade de contribuinte do INSS, tá?
ele perde a qualidade de enquadramento como MEI e como Simples Nacional, porque ele deixa de ser optante deste regime, e também corre o risco de ter o seu CNPJ cancelado. A declaração do MEI não acarreta nenhuma cobrança adicional, porque o imposto já é pago mensalmente. O tributo inclui o imposto de renda e a contribuição previdenciária. O MEI que não declarar seus rendimentos 2020 pode pagar multa no valor mínimo de R$ 50 ou de 2% ao mês, limitada a 20% sobre o valor total dos tributos declarados. É possível fazer o parcelamento, dos débitos de 2020 e anteriores que tiverem aberto, para que consigam, dentro do prazo estipulado da Receita, fazer essa regularização. Depois do intervalo, a gente te mostra o apelo de uma desempregada que tem enfrentado muitas dificuldades. E com preços elevados dos alimentos, ter carrinho cheio nos supermercados é cada vez mais difícil. O clima seco, a elevação do preço do petróleo e aumento das exportações foram os 3 principais fatores de aumento do custo da cesta básica de alimentos, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Por isso, está cada vez mais difícil sair dos supermercados com o carrinho cheio. Segundo dados da pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a proporção entre o valor da cesta básica e do salário mínimo em julho foi de 58%. Então nós tivemos aí realmente uma baixa produtividade das empresas por conta do fechamento. Nós tivemos aí no mês de março desse ano, em fevereiro, as empresas fechadas. Então, se elas estavam fechadas, estavam produzindo menos. Então, levando menos produto para o mercado, é claro que o preço tende a aumentar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 12 meses, o arroz teve reajuste de 39,69%, o feijão preto 19,13%, as carnes vermelhas 34,38% e o tomate 42,96% no preço. Isso, nós temos aí, por exemplo, o tomate, ele é muito sensível ao clima, porque quando tem chuva, então ele cresce mais rápido. E quando não tem chuva, ele dificulta. Aí tem um aumento. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, o que provoca a inflação? Só para todos entenderem, o que provoca a inflação é a emissão de moeda. Então, quando você pega o que os governos fizeram nos últimos meses, eles imprimiram dinheiro e entregaram em forma de benefício para a população, para não ter uma queda muito grande na economia. Então, como você tem um excesso de moeda na economia, o povo tem dinheiro no bolso e todo mundo quer consumir, só que as empresas não estão produzindo no mesmo ritmo, entendeu? Então, o que mais alimentou esse aumento de preços são os governos aumentando a quantidade de moeda no bolso do povo. Ainda na chamada cesta do prato feito, aumento nos preços das proteínas. As carnes bovinas, 27,2%, o frango, 13,9% e os ovos, 10%. Entre os alimentos in natura, as principais altas estão entre a cebola, com 41,9%, e a batata, 19,9%. Quando você fala aí, preço do gado, até do ovo, todos eles são muito dependentes do milho. E o milho teve um aumento muito grande do preço, assim como a soja, o café. Eu não sei se o pessoal observou, mas o café aumentou. O café chegou a mais de R$1.000 a saca, entendeu? Então, tudo isso leva com que, vamos supor, então o gado, ele come muito milho. Se o milho aumentou, logo a tendência é aumentar. Nós tivemos geadas aí no mês de julho, início de agosto, a pastagem queimou. Então, provavelmente, o preço da carne vai subir como fato a queimada, porque agora eles vão consumir mais milho e o milho está mais caro. Então, assim, um fator vai levando ao outro. Diante de tantos aumentos, é quase impossível sair do supermercado de carrinho cheio. Muito caro, caríssimo. O que a senhora achou mais caro nessa compra? Carne, na verdade está tudo caro, mas a carne está mais. Dá para sair do supermercado com carrinho cheio ou tá bem diferente de antigamente? Tá bem diferente, acabei de falar com a moça ali agora. Isso aqui ficou por R$200 e tantos. Falei com ela, R$200 e tantos, a gente enchia um carrinho e ainda não cabia. Tá tudo muito caro, cada vez que a gente vem, tá um preço. Hoje mesmo eu achei as coisas mais caras que a semana passada, muito mais. Para o setor recuperar, serão precisos longos meses.
Neste momento, a gente precisaria aumentar a capacidade de produção. O que seria isso? Seria deixar as fábricas ter mais funcionários, reduzir, né, o distanciamento entre os funcionários, para que os funcionários pudessem entrar dentro das empresas e continuar produzindo mais. Porque se você aumenta a oferta de produto, a tendência é o preço não aumentar. Junto com isso, a gente teria que ter uma política monetária do governo, tirando um pouco do dinheiro da economia para não pressionar a inflação. O governo está fazendo isso, mas está fazendo através do aumento da taxa de juros. Não sei se todo mundo viu, mas a taxa de juros vai aumentando aos poucos. Só que esse impacto demora 6 meses para acontecer. Então, mas nós temos muito aí ainda a fazer até o final do ano para que esses preços estabilizem. Na casa da Vanessa, que a gente vai mostrar agora, a situação é ainda mais complicada. Ela tem 4 filhos, está desempregada e está vivendo de favor. Sem oportunidades, ela pede ajuda. Vanessa Luiza, uma mulher de 28 anos, é mãe de 4 crianças. Um rapaz de 9 anos, 2 moças de 4 e 3 anos de idade e a pequenina no colo dela tem apenas 2 meses de vida. Há 1 mês, ela se divorciou do marido e voltou para a casa da mãe, onde atualmente mora de favor. De favor na casa da minha mãe, ela não me ajuda porque ela também não tem condição, tem o filho dela. Aí eu liguei lá pedindo ajuda porque eu não tenho praticamente nada. Os meninos ligam, de manhã levantam pedindo os trem, não tem. Aí tem que ficar dando água para tomar. Eu preciso de ajuda de tudo, que o povo puder me ajudar, material de escola, trem de alimento, tudo que o povo puder me ajudar, eu tô aceitando. A casa, de poucos cômodos, se resume em um quarto com 2 camas e uma cozinha com apenas um armário. Nem espaço para guardar as roupas ela tem. Do lado de fora, um fogão a lenha improvisado é o que tem sustentado as crianças na alimentação. A mulher até recebe um auxílio do Bolsa Família no valor de R$150, o que mal dá para manter os pequenos. Porque não tem. Não vou ficar molando os outros. Não tem fogão, não tem geladeira. A única coisa que eu tenho na minha cozinha é um armário. O resto dos trem não tem. Não tem nada. Por isso, ela pede ajuda. Faltam cestas básicas, móveis, fraldas para o bebê e até materiais escolares para os mais velhos estudarem. Quem puder ajudá-la, com qualquer doação, pode entrar em contato pelo telefone 349-8858-6263 ou ir até o endereço na rua Antônio Venceslau de Souza, número 235, Jardim Aquários. Aí eles levam um caderninho e vai do jeito que tá, porque eu não tenho os material tudo, entendeu? Aí vai com o que tem. Se a população puder me ajudar, eu tô aceitando a ajuda de qualquer um, sabe? Porque eu não tem bujão, não tem nada. Que se eu tivesse o trem tudo de fazer pros meninos, eu fazia dentro de casa, mas não tem. Precisando de ajuda de tudo, fralda, leite, o que o povo puder me doar, eu tô aceitando tudo. É muito importante ajudar. Em instantes, a gente mostra que depois de reclamação sobre insegurança no bairro Afonso Queiroz, Polícia Militar diz que reforça policiamento. Tem ainda a previsão do tempo e ventos de agosto colaboram com os apaixonados por pipas. Na semana passada, nós mostramos a reclamação dos moradores do bairro Afonso Queiroz sobre a insegurança no bairro. Hoje, a Polícia Militar disse ao jornalismo da NTV que tem reforçado o policiamento ostensivo e frequentemente registra ocorrências e autuações na região, conhecida como vistas. De acordo com o tenente Vinícius, o policiamento naquela região tem sido reforçado constantemente para coibir situações como estas. Foram 255 operações na área conhecida como vistas, 85 prisões foram realizadas também naquela região, além de operações relacionadas a motocicletas. No fim de semana, por exemplo, o tenente esteve no local onde foram presas 3 pessoas e apreendidas 3 motocicletas. Nós temos, principalmente de julho para cá, reforçado o policiamento no local, principalmente com a operação denominada Operação de Controle de Desordem Social, onde nós visamos coibir essas infrações como perturbação de sossego, essas infrações de trânsito, essas motocicletas com escapamento alterado, emitindo um ruído extremamente alto que incomoda, né, grande parte da sociedade. Nós já realizamos ali só naquele local esse ano 85 prisões. Em Patos de Minas,
A partir dessas operações, nós já realizamos 15.297 autuações de trânsito. Nós já realizamos 272 autuações especificamente em motocicletas com escapamento alterado. A autuação por direção perigosa é considerada infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e, em caso de reincidência, sobe para R$ 5.869,40. Além disso, a Polícia Militar também tem realizado as operações Lei Seca. Só este ano, foram 189 prisões por conduzir veículos sob efeito de álcool ou de outro entorpecente. E quanto à queixa de falta de iluminação, a Polícia Militar também afirma que tem prestado um serviço junto ao Executivo para que a iluminação pública seja revista, a fim de evitar que criminosos utilizem o espaço para luaus ou ações ilícitas. Na verdade, aquela avenida principal, localizada na parte mais alta do bairro Afonso Queiroz, ela estava com as duas faixas de iluminação desligadas. Isso aí, lá em meados do mês de abril, nós detectamos aquela situação, né? Até porque o ambiente escuro favorecia lá a ocultação dos indivíduos, né? Onde eles poderiam praticar alguns atos e ficando às escondidas, e nós procuramos aí tanto a Prefeitura quanto a CEMIG e conseguimos reativar a iluminação do local. O alerta é também para os funcionários e proprietários de construções, que têm sido alvos fáceis de furtos nesses mesmos bairros. A grande maioria das vezes esquecem um container aberto, onde guardam os materiais, ou guardam os materiais na própria construção, sem qualquer aparato de segurança. Às vezes não tem muro, não tem janela, e largam lá ferramentas, às vezes, de um custo alto, um valor agregado alto no objeto pequeno. São algumas medidas preventivas, né? Sempre deixar os contêineres trancados, tentar, né, mais no início da obra, às vezes já fazer o muro primeiro, ou se não, pelo menos evitar de deixar materiais de grande valor. Vale reforçar a importância da atuação dos moradores por meio de denúncias para que o trabalho das autoridades seja mais eficaz. A segurança pública sem a participação da comunidade, ela é muito mais difícil. Compreendemos perfeitamente, segurança pública é uma obrigação, é um dever do Estado, mas ela é uma responsabilidade de todos. E com a participação da comunidade, ela viabiliza e nos ajuda a prestar um serviço de melhor qualidade para a própria comunidade. A gente muda de assunto e te mostra agora que as condições do tempo estão mesmo ideais para soltar pipa. A prática atrai pessoas de diversas idades e no final de semana reuniu muitas famílias aqui em Patos de Minas. Conhecidas por muitos como papagaio ou arraia, as pipas ganham os céus no mês de agosto, com diversas cores, formatos e rabiolas exuberantes. Utilizada como aparato militar pelos chineses 1000 anos antes do nascimento de Cristo, a pipa agora se torna um dos principais brinquedos ao usufruírem dos ventos. José Fernandes sai aos fins de semana para brincar com o filho Miguel, de apenas 9 anos. A gente solta de vez em quando, uma vez no mês, às vezes quando dá tempo, né? Às vezes não dá tempo, no final de semana, mas a gente sempre tá soltando. Sempre que dá, nós vamos. Os pés do morro soltar as pipas. O vento tá ruim, viu? Tá ruim aqui que a pipa sobe e desce no mesmo instante, mas estamos esperando aqui, esperando Deus mandar o vento para nós aqui, melhorar um pouco. Rafael tem 8 anos e há 2 anos atrás começou a empinar pipa por influência de um tio. Tem vezes que nós vai lá em cima no pisolato também para ver soltar a pipa. Aí nós também corre atrás das pipas para pegar elas. E hoje aqui tá muito legal, hoje tem muita pipa, tem muita alegria aqui hoje. E hoje uma pipa foi embora e quase que pega ela. Foi de mais legal hoje, está sendo de mais legal. Já o aposentado Marcelo Caixeta aposta nos formatos exóticos de pipa. Este modelo é levemente inspirado no 14 bis do pai da aviação Santos Dumont e foi construído para comemorar o aniversário de 13 anos do neto. Estamos homenageando o neto com essa pipa, mas essa pipa já é tradição de família. Essa aqui até copiando o meu irmão, o Ivan, que fez homenagem ao meu pai e à minha mãe. Eu repeti essa homenagem agora ao meu neto. A estrutura da pipa é a mesma. Apesar da paixão pelas pipas, Marcelo se queixa de como a brincadeira pode ser desagradável e perigosa ao se deparar com linhas de pipa com cerol.
Nós somos de família de soltador de pipa, sempre nós soltamos pipa, né? E a família não tá grande hoje, não está todo mundo hoje, por causa do Covid. E também acaba, alguém desavisado, acaba trazendo um cerol também. E é desagradável quando cortam a pipa desse tamanho, então dá trabalho para buscar. Vamos falar então de previsão do tempo. A temperatura teve uma ligeira queda e o tempo seco não dá trégua não, viu? Veja só. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! Em alguns momentos do dia, nesta terça-feira na região, a umidade relativa do ar fica em 30%. Em Patos de Minas, a temperatura varia de 17 a 27 graus. Em Presidente Olegário, a máxima chega a 28. Em Lagoa Grande, a previsão aponta mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Rio Paranaíba, varia de 16 a 22 graus a temperatura nesta terça. E em Tiros, vai de 17 a 24 graus. A seguir aqui no News tem a análise da notícia. Nós vamos atualizar os números da Covid-19. Vamos te mostrar ainda que estudo conclui que risco de trombose é 200 vezes menor com vacina que quando a pessoa contrai a Covid-19. E moradores reclamam de atendimento no posto de saúde do bairro Colina, aqui em Patos de Minas. Você que está em casa já conhece o cartão amigo da Medic Mais? Não? Então você pode ter uma série de benefícios com ele, viu? Quem vai dar os detalhes pra gente é o Thiago Alves, o diretor da Medic Mais, e também a Miriam Ferreira, ela que é consultora de atendimento. Uma boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao NTV News, porque de coisa boa a gente gosta de mostrar aqui para o nosso telespectador. E doutor Thiago, quais são as vantagens do cartão amigo da Medic Mais? Boa noite mais uma vez. Boa noite, meu amigo. Um prazer estar aqui com vocês. Matheus, é isso aí, o cartão amigo, né? Você com ele tem consultas com retorno, consulta médica a partir de R$50, né? Então o cartão amigo está aqui do nosso lado e você conquista o seu cartão amigo para você e a sua família, pagando a partir de R$29,90, tá? Então no telefone na tela, tá? O 998944883, você solicita aí o seu cartão amigo. Pode ir diretamente, né, no nosso escritório, faz para você e sua família, então tem toda a cobertura aí da sua família, a partir de R$29,90, né, condição especial, e você vai ter desconto não só na parte médica, né, atendimento médico, exames, temos parceria com ótica, farmácia, tem desconto. Além disso, também o cartão amigo ele tem seguros. Então, você fez o seu cartão, você também tem seguro de morte, seguro de funeral, tá? Então, não é somente um cartão de desconto, não é somente um plano assistencial aí, né, com todo esse diferencial. Então, convido você a conhecer, né, é só fazer o nosso cartão amigo e ter todos esses benefícios aí, são mais de 20 especialidades médicas a partir de R$50 já com o retorno. Doutor Thiago, mas como que faz então para ter acesso a todos esses benefícios? Isso, o cartão amigo é muito simples, né? Você vai fazer para você, como titular, e os dependentes. Você pode colocar 5 dependentes, até 7 dependentes aí no cartão amigo. Tem vários planos, opções. Então você vai ligar, né, nesse telefone, anota, liga amanhã, ou pode mandar um WhatsApp também para deixar registrado. E você vai fazer o seu cartão amigo pagando R$29,90 mensal. Pode pagar no boleto, pode pagar no cartão de crédito, né? Então a Miriam vai apresentar para você lá todos os planos disponíveis que tem, tá? E você já sai usando, não tem carência, é muito simples e rápido, Matheus. Esse é o cartão amigo disponível para toda a população. Doutor Thiago, Miriam, muito obrigado pela participação aqui na NTV. Obrigado nós. A gente segue aqui com o NTV News e te mostra agora que há ainda negacionistas e pessoas que preferem não tomar a vacina contra a Covid-19 por medo de alguma complicação, mesmo que rara, como a trombose. Entretanto, qualquer simples medicamento tem efeito colateral e o maior estudo a respeito do vírus mostrou as chances de uma trombose, por exemplo. Esse estudo mostra que é 200 vezes maior entre as pessoas testadas positivas que em os vacinados. Olha só. O coronavírus tem alguns inimigos: os cuidados para evitar o contágio e a vacina, que afasta o agravamento e mortes em grande parte dos casos. Como qualquer medicamento,
também pode provocar reação. Qualquer medicamento pode ter alguma ação adversa. Qualquer um pode dar uma alergia, medicamentos antigos, não importa, qualquer um, inclusive vacinas. Vacinas contra a gripe, contra outra coisa qualquer, e inclusive a vacina contra o Covid. Mas o mais importante é que o Covid mata, ou se não mata, pode deixar sequelas, inclusive a trombose, que tanta gente tem medo de ter com vacina. Mas o risco de ter trombose após a vacina contra a Covid é bem menor que ao contrair a doença. É o que revelou o maior estudo até agora sobre efeitos colaterais da vacina. No levantamento britânico publicado no British Medical Journal, foram comparadas 29 milhões de pessoas que receberam a primeira dose das vacinas Pfizer ou AstraZeneca entre dezembro de 2020 e abril de 2021, com as informações de quase 2 milhões de pessoas que testaram positivo. Ficou constatado que o risco de desenvolver uma trombose venosa é quase 200 vezes maior com a Covid-19 que com a vacina da AstraZeneca, por exemplo. Nenhum caso de trombose arterial foi associado ao imunizante. Entretanto, entre testados positivos, sim. A chance de você ter um Covid, mesmo que leve, e ter uma trombose, é muito maior, 200 vezes maior, que, por exemplo, tem um efeito adverso de uma trombose com uma vacina. Então, a recomendação da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde é tomar a vacina. É a única forma de nós conseguirmos combater essa pandemia, tomar a vacina. Aí, se tiver um efeito adverso, trata o efeito adverso. Esse a gente sabe tratar. O que a gente não sabe ainda e tem muita dificuldade são as manifestações do Covid, que são diversas em todos os órgãos. Então, assim, esse a gente ainda não tem um remédio específico para tratar. Trombose a gente tem, se acontecer, mas eu digo, é muito raro. Pois é, então a gente começa a nossa análise da notícia a partir de agora, comigo, o jornalista, apresentador aqui da NTV, Gui Boaventura. Gui, a gente percebe mais uma vez a mostra que a vacina é uma importante arma contra a Covid-19. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite, o nosso telespectador. Essa situação que nós estamos vivendo é uma situação inusitada, né, e diferente. E às vezes até você para analisar e fala, como? Para onde eu vou? Qual o caminho que eu vou? Nós estamos numa encruzilhada. O melhor que se faz aí é seguir a ciência. É a única que pode ter um grande percentual de acerto. É a ciência, mas nós ainda estamos passando por um momento de experiência. Nós ainda estamos passando por um momento de... Eu acho, nós precisamos provar isso, nós precisamos de pesquisar, precisamos testar, né? Tudo que está acontecendo é teste para o combate dessa pandemia, combate desse vírus. Está dando certo, hein? A ciência tem acertado mais do que errado. A ciência tem sinalizado para o caminho mais correto sempre. Então, a melhor opção continua sendo seguir a ciência, seguir aí os cientistas, seguir as pessoas, os médicos, né? Quando tiver qualquer problema, fale logo com o seu médico sabe muito mais do que você, do que o achismo, do que a internet, do que se coloca na rede, porque o que tem de receita na rede, o que tem de descoberta na rede, o que tem de palpite errado na rede é um absurdo. Então, siga a orientação médica, siga a orientação da ciência, é o melhor que se pode fazer. Está evitando trombose, bacana, não tem nenhuma acusação de que está aumentando os casos de trombose, né? E deve ser mesmo, porque a vacina ela tem demonstrado aí uma dose muito grande de eficiência e de acerto. As pessoas... estão tomando a vacina na proporção que aumenta essa dose, o número de doses de vacinas aplicadas, o número de mortes cai, o número de infectados cai, na medida que um sobe e o outro desce. Então quer dizer que está certo, esse é o caminho, né? A gente precisa de entender que tem alguns casos, porque o fulano tomou as 2 doses e morreu, veio a óbito.
É um caso para ser estudado pela ciência. Mas no bojo, na maioria, seguir a ciência. Pois é importante seguir a ciência porque a única prova hoje que combate a Covid-19 é a vacina. Nada de outros medicamentos que umas vezes chegaram a ser cotados. Apenas a vacina é eficaz contra a Covid-19. E por falar em Covid-19, Gui... Existem outros remédios que são eficientes, que estão sendo aplicados em doentes pelos hospitais, tratamentos de antiviral, retroviral, e tratamentos, inclusive, com medicamentos muito caros, né? Nós temos um amigo aqui que esteve internado e ele tomou a dose do remédio, ele pagou mais de R$12 mil por uma dose desse remédio, teve que tomar, acho que 4 ou 5 seguidas, é muito caro o medicamento. Existem remédios, né, que são isso aí que a gente está falando, remédio, que serve para remediar, que serve para ajudar o seu organismo a combater a doença, não porque isso aqui elimina o vírus, isso ainda não existe. E para se evitar outros transtornos, a eficácia da vacina. Gui, vamos agora saber como estão os números da Covid-19 pelo boletim municipal aqui em Patos de Minas. Porque, segundo os dados da Prefeitura, Patos de Minas registrou mais 31 novos casos de Covid-19. Como havia dados represados, 17 deles ainda são da primeira quinzena de agosto. São mais de 17.200 testados positivos desde o início da pandemia. 16.512 já foram tratados. Há ainda 155 pessoas se recuperando em casa e 16 pessoas estão internadas. Quanto ao número de mortes, permanece em 534, sem confirmações novas aí no boletim desta segunda-feira. Já o estado de Boaventura aumentaram ainda mais as mortes em Patos de Minas. São 546, 12 a mais do que as informadas pelo município. E ainda a gente pega todos esses dados, essa divergência, e a gente tem uma boa notícia, que é o percentual da ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas, porque caiu ainda mais aqui no município. Gui Boaventura. Olha, esse é o indicativo que eu quero me agarrar nele, porque esse painel aí da Prefeitura e do Estado, esses números só me confundem. E se me confundem, deve confundir também o telespectador. Porque é uma bagunça, é uma falta de eficiência, é um assinte à matemática, esse modelo de explicação ou de informação desse painel. Isso é uma bobagem muito grande, deixa para lá. Agora, que é verdade que nós temos um nível de ocupação bem menor nos hospitais aqui em Patos de Minas, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados, isso é uma realidade. Temos aí um número hoje, dá para acreditar nesse número, mais ou menos, mas temos aí 24% em leitos públicos, 28% em UTI, são os indicativos para todos os hospitais, né? Públicos e privados. Então, esses números são espetaculares. Para o que nós já vivemos, são números espetaculares. Vamos torcer para que isso continue progredindo nesse sentido, que é o de diminuir a internação, que é de diminuir o número de contágio, porque, e aí eu quero destacar mais uma vez, que nós estávamos falando a respeito da vacina, Matheus, o que está prevalecendo aí é a eficiência da vacina, porque as pessoas continuam aglomerando, fazendo festa, né, luau, vídeo que aconteceu lá no fim de semana, ou durante toda a semana, lá no Parque Sabiá, né, no Vistas, lá em cima, Afonso Queiroz, naquela região ali, as pessoas aglomeram. Você vai em chácara, tem festa em chácara, você vai não sei aonde, tem mais festa. As pessoas estão se aglomerando. Você chega, tem barzinhos na cidade que você chega no fim de semana, eles estão superlotados, todos com pessoas sem máscara e tal. Sorte nossa que está diminuindo a incidência do vírus aqui em Patos de Minas, que é o que demonstra esse painel, que demonstram esses números que são apresentados. Tomara que eles estejam certos.
Torcemos para isso. E olha só, Gui Boaventura, quem perdeu a data e não tomou a primeira dose contra a Covid-19 em Patos de Minas terá que esperar a data a ser divulgada para ser imunizado. Antes, a pessoa podia procurar os locais de vacinação em qualquer dia, mas agora terá que aguardar a chamada, a menos que apresente razão justificada de trabalho, viagem, doença ou outro motivo. As pessoas saberem que precisam ser vacinadas e chamarem para si essa responsabilidade. O poder público está fazendo a parte dele, né, colocando aí a vacina, e a gente sabe que com um programa com um defeito muito grande, né, as pessoas precisam ser vacinadas e acabam não tendo a vacina à disposição. Um Deus nos acuda isso aí, mas, enfim, o que tem aí, as pessoas têm que aproveitar, né? Porque vamos vacinar pessoas de 18, tem que correr quem tem 18 anos lá para vacinar. É isso que tem que acontecer. Se você não proteger a sua vida, quem é que vai proteger? Pois é, Gui, e olha só, não é a primeira reclamação do tipo que a gente vai mostrar agora para você e para quem está em casa. Desta vez, uma paciente do posto de saúde do bairro Colina, em Patos de Minas, reclama da forma do atendimento. Veja. A dona Eugênia, moradora do bairro residencial Monjolo, uma mulher de 56 anos que trabalha como diarista e que, como todo cidadão, precisa dos serviços de saúde prestados pelo município. Entretanto, no posto de saúde de referência do bairro dela, o atendimento com enfermeiros e médicos não tem sido eficaz. Não passa gente nem para enfermeira, nem para o médico. Eu não conheço nem enfermeira, nem o médico. Eu sou portadora de lúpus, tenho problema de coração. Sempre foi assim. Nesse posto, eu nunca vi um posto com atendimento dessa maneira. Não posso falar do médico, da enfermeira, que eu não conheço. Mas em relação ao atendimento do balcão, atendimento de agente de saúde, sabe, você tem que ficar implorando, você passa mensagem para agente de saúde, não responde, lei não responde. Ela mora há 6 meses neste local e conta que sempre foi assim. Há alguns dias, por exemplo, a mulher precisou de atendimento médico para identificar um problema na mama e teve que recorrer à UPA para ter seu diagnóstico e solução. Uma situação que poderia ter sido resolvida se a unidade de referência do bairro dela tivesse os médicos disponíveis quando ela necessitou. Realmente, vai na UPA. Ontem eu fiquei a tarde inteira por conta da UPA, né? Porque realmente você chega lá 3 horas da tarde, não tem nem horário de saída, mas fui muito bem atendida, desde a recepção até a médica, né? O atendimento está lá 10%, né? Se eu pudesse, eu seria atendido só na UPA. E achei o atendimento 100%. Fez exame de sangue, me pediu vários exames que estão ali, como mamografia, ultrassom da mama, exame de prevenção, fez alguns exames de sangue, né? E os outros estão encaminhados, né? Vamos fazer. E apareceu um machucado na minha mama essa semana, que eu fui lá, tentei falar com a enfermeira. Aí um fala para voltar amanhã, aí você vai no outro dia, fala que vai marcar sua consulta no outro dia, 7 horas da manhã, você vai, não consegue falar com o médico, não consegue ser atendido pelo médico, não consegue falar com o enfermeiro e nem com o menino do administrativo, que poderia talvez marcar minha médica do lúpus. E a situação se repete com outros moradores do bairro, que igualmente precisam do serviço e não conseguem. O que ela pede é que o poder público reveja o funcionamento da unidade e tome alguma providência. São vários vizinhos, inclusive tem vizinho aqui que nem vai nesse posto. Se precisa medir uma pressão, vai em outro, dirige a outro posto, que é o Esperança, que eu até tentei ser atendida pelo Esperança ontem, antes de ir para a UPA. Mas eles me falaram que não pode ser atendido, que a área aqui pertence ao Colina. Eu estou cansada de ligar na ouvidoria da saúde. Porque você liga de um problema, mas não soluciona, entendeu? Dá cansaço, perca de saliva, né? Eu estou achando isso aí. Eu acho que tinha que ter uma fiscalização ou uma mudança de chefia lá, não sei o que está acontecendo. Mas eu nunca vi um posto para atender nessas condições. Um te fala, amanhã a enfermeira vai te atender, você vai às 7 horas da manhã, nem médico, nem enfermeira, nem o administrativo. Eu nunca vi uma coisa impressionante, eu que morei em Belo Horizonte, eu nunca vi uma coisa impressionante assim no SUS. Nem lá é ruim desse jeito. Lá tem filas, mas você é atendido.
Que seja que marque a consulta para a semana que vem ou para daqui a um mês, que lá é o número muito maior. Agora aqui eu não sei por que funciona desse jeito. Vamos então à resposta. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que não registrou reclamação sobre o atendimento, tanto na Ouvidoria Central quanto na da Saúde. Informou também que não foram localizados nos últimos meses registros de reclamações quanto à falta de atendimento médico. Esclarece ainda que a demanda apresentada foi repassada para a Ouvidoria, que formalizou a denúncia e repassará aos responsáveis. Gui Boaventura, então a gente tem um caso então de uma senhora mostrando a sua insatisfação e a Prefeitura de Patos de Minas negando que haja essa falta, negando mais uma vez tudo isso que essa senhora retratou nessa matéria. Olha, ela mais falou que não sabe do que negou. O que é pior ainda, né? Porque não saber o que está acontecendo na administração pública é pior ainda para os dirigentes. Eles precisam saber, precisam acatar essas reclamações da população, porque quando a população reclama, melhora a prestação de serviço para que nós pagamos. Por que nós pagamos. Aquela prestação que já desconta lá no imposto, aquele imposto que a gente paga em tudo que você consome, tudo que você faz no Brasil, você paga imposto, é para pagar esse serviço. Você contrata esse serviço da sociedade através dos seus dirigentes. Mas eles não acham que é assim. Eles acham que prevalece a autoridade, né? Eles não têm nenhuma obrigação. Então, isso um dia vai mudar, né? Até chegar gente que entenda que estão ali, pessoas estão ali para prestar serviço para a população e que a burocracia não deve sobrepor a necessidade da população, a verdade, o que está colocado aí para atender, para melhorar o atendimento público. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar vivendo esse tipo de coisa. Pois é, Gui, já que aqui no NTV News nós vamos mostrar que sem fiscalização motoristas ignoram orientação e trafegam com veículos pesados sobre a Ponte do Arco em Patos de Minas. E o apelo de novo dos moradores das comunidades rurais de São Miguel e Poutreiros para conserto de ponte que ameaça cair. A gente volta já. De volta, e agora você vai ver que motoristas de veículos pesados continuam a desobedecerem regras e passam pela ponte do Rio Paranaíba. O local está em péssimas condições, inclusive com rachaduras. A ponte do Rio Paranaíba, em Patos de Minas, teve o projeto iniciado em 1855 e foi construída em 1920. Com o passar dos anos, a Ponte do Arco, ou do Rio Paranaíba, foi tombada devido à sua importância para Patos de Minas e para o cenário da arquitetura brasileira. Porém, o que marcou tempos depois foram os desgastes do local. Em 2017, uma denúncia chegou a ser protocolada no Ministério Público. O Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural de Patos de Minas denunciou que a ponte estava sendo utilizada de forma indevida, com a passagem de veículos transportando cargas acima de 15 toneladas, que é o volume máximo hoje permitido. Na época, o Ministério Público fez recomendação ao prefeito José Eustáquio para que proibisse o tráfego pelo local, redirecionando o fluxo para a estrada da Serrinha, que passou então a ser a via de escoamento da produção. Por falar nessa estrada, o movimento é bem diferente do que na ponte do Rio Paranaíba. Fato é que, ano após ano, a recomendação é descumprida e motoristas insistem em não obedecer à sinalização. Que, se desobedecem, não seguem, o que a gente pode mostrar aí e tentar retratar sobre esse fato? Infelizmente, essa é uma explicação esdrúxula da Prefeitura. Lamento muito ouvir isso. Porque se fosse do jeito que a Prefeitura está falando, não precisaríamos de polícia rodoviária, precisaria? A rodovia está sinalizada. É só você imaginar que as pessoas iriam respeitar a sinalização daqui. Não precisaria dos guardinhas aqui na rua, porque todo mundo ia respeitar o local proibido de estacionar e etc. Então, por que lá a ponte não precisa de fiscalização?
conversa, sabe, uma conversa louca, sem pé e nem cabeça. Quem falou essa asneira aí, foi de uma infelicidade muito grande. Essa ponte, preste atenção no que eu vou dizer, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Essa ponte vai cair. Só resta saber no colo de quem que ela vai cair. Mas é um patrimônio histórico do município. Essa cidade tem como símbolo aquela ponte e ela precisa ser preservada. De que jeito e de que forma é problema da prefeitura. Pois é, Gui, agora a gente vai mudar de assunto e vai mostrar que há algumas semanas nós mostramos o apelo dos moradores da zona rural aqui de Patos de Minas. A ponte sobre o córrego raso nas comunidades de São Miguel e Potreiros está em péssimas condições. Mas até agora, nenhuma resposta da prefeitura, o que aumenta a angústia de quem precisa utilizar o local. Essa é a ponte sobre o córrego raso. Por ela que os moradores de São Miguel e Potreiros escoam a produção, recebem insumos e as crianças vão para a escola. Mas nestas condições tem sido difícil. Há vários pranchões quebrados e buracos. Não oferece a mínima segurança para quem precisa atravessar o local. Até um cachorro passando sobre a ponte, os pranchões se movimentam. Quem se arrisca corre o risco até de perder as peças do veículo pelo caminho. Essa ponte aqui é de extrema importância porque, primeiramente, é linha escolar, né? Como as escolas voltaram agora, o motorista precisa passar nessa ponte para pegar as crianças que estão do outro lado, que vai começar no início do mês agora. E não tem como passar, como vocês mesmos estão vendo. Se ele não passar, meu filho vai ter que acordar às 5 horas da manhã para ele poder dar a volta. E o escoamento da produção nossa, a gente produz queijo, tem o leite aqui, e o leiteiro não passa, o queijeiro não passa, eles têm que estar dando a volta. E os insumos que chegam para a gente também, a ração, tudo que chega para a gente está tendo que dar a volta, porque não tem condições de passar, nem carro pequeno, com um pouco caminhão. Lugar que passa leiteiro, caminhão de ração, ônibus escolar. E tá difícil, né? Igual você vê aí, não tenho nem condição. Porque nem gerente passear na casa de um parente, de um amigo, não tem, porque tem que dar uma volta de uns 10 quilômetros para poder deslocar de casa. De 1 ano e meio para cá, tá nessa situação de não ter como passar mesmo. Alguns produtores arrumou até umas tábuas ali para tentar se arriscar a passar, para não dar a volta, colocando a própria vida em risco. Não é de hoje que os moradores pedem e aguardam pelo conserto da ponte, mas até agora nada. Para eles, falta interesse. A gente já pediu, tem uns 2 anos que eu venho lutando com essa ponte. Já fiz uns 4 ofícios lá com pessoas diferentes e não tem jeito. Desde a administração passada ele vem pelejando. Olha, não, a prefeitura não faz porque, como diz, não vou dizer que não é porque não quer não, porque não tem muito interesse. E isso aqui fica barato. Igual teve gente até que me chamou para a gente comprar essas pranchas e arrumar. Mas aí eu estava comentando, falei, gente, arruma isso aí, a gente não sabe a situação dessas vigas aí, a gente não sabe analisar. Aí arruma, vem um caminhão pesado e cai, aí complica mais a situação da gente ainda. Nós já procuramos sim, tanto é que um tio meu, né, da comunidade do lado aqui, já foi até em reuniões lá na Câmara a respeito dessa ponte e nada foi feito. Eles pediram madeira, a gente já conseguiu a madeira, mas nem por isso eles vieram fazer. A esperança é que a prefeitura se pronuncie e arrume a ponte. Trabalhadores da prefeitura em si estão deixando muito a desejar. Não só com isso aqui, mas com outras diversas pontes da localidade aqui. Eu queria que viesse essa pessoa aqui e avaliasse, né? Para ver o que vai gastar. Que é igual eu tô falando, às vezes a gente não sabe avaliar, tem que ser uma pessoa que entende, né? Pranchão aqui é fácil. Pranchão até o vizinho aqui falou que se o carro dele prestar, ele faz a doação. De novo, vou repetir aqui, Boaventura. De novo, nós pedimos resposta à prefeitura do que será feito quanto a essa ponte. No entanto, até o momento nós não recebemos nenhuma resposta. E outra coisa, é uma situação que você não tem como entender, né? O trabalhador rural, e eu estava conversando com o senhor José Joaquim Soares,
lá da Fazenda Mata Burrinhos, trabalha o dia inteiro, não tem tempo para fazer absolutamente nada. E o senhor José Joaquim Soares acompanha as nossas notícias aqui no NTV News, todos os dias. É a hora que ele pode parar. Ele já para nessa hora, já depois das 7 horas da noite, para acompanhar. E esse pessoal não tem assistência nenhuma. Uma ponte dessa caindo, prestes a provocar um acidente, né? E ninguém liga para nada, não vai lá, não tem uma fiscalização, não passa alguém da prefeitura para fazer uma vistoria nessas pontes aí para evitar um acidente, para evitar esse dissabor da população, né, das pessoas que precisam trafegar por aquela ponte. E o pior de tudo, você paga os seus impostos todos em dia, principalmente o trabalhador rural, principalmente o produtor rural, que não tem como sonegar, que não tem como sair dessa corda no seu pescoço, tem que comprar a madeira e esperar a boa vontade. Compra o material e espera o material que ele já pagou nos seus impostos. Ele tem que pagar de novo e esperar a boa vontade da prefeitura. Eu acho isso, de verdade mesmo, um desaforo. Pois é, Gui, na hora de visitar obras que estão quase prontas ou de fazer o serviço básico, algumas autoridades até vão, mas na hora de resolver um problema tão grave como esse e outros de Patos de Minas, a gente não vê esse mesmo empenho. E, Boaventura, a gente fecha o NTV News, a nossa análise da notícia, mas amanhã eu e você estaremos de volta às 7 horas da noite no News. Antes tem às 11h30 o 30 Minutos, na sequência o seu programa. Uma boa noite, meu amigo. Um prazer. Boa noite para você, Matheus. Boa noite ao nosso telespectador. Eu te espero amanhã às 7 da noite. Boa noite. Se cuide.